Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre a sua vida. Você, meu irmão e minha irmã que aqui me acompanha. Bom, nós sabemos que o nosso Deus, ele usa a linguagem da agricultura para revelar os mistérios aos seus servos. E isso aconteceu na antiga aliança e está acontecendo agora na nova aliança. Basicamente, o que Deus fez foi revelar ao Israel da antiga aliança as festas do Senhor, e essas festas elas eram conduzidas através do calendário lunar, através do calendário festivo, e essas festas eram conduzidas através de ofertas que o povo de Israel fazia, usando ali todos aqueles artifícios da agricultura. Só que quando nós olhamos para a palavra de Deus revelada para a nova aliança, esse mesmo linguajar ainda funciona. Esse mesmo linguajar é usado para que nós entendamos o que Deus tem para a igreja da reta final. Hoje nós vamos voltar a falar um pouquinho a respeito das últimas chuvas, que é o último e grande derramar do Espírito do Senhor, que vai promover a maior manifestação que a Igreja de Jesus Cristo já viu em toda a sua história. Seja muito bem-vindo a mais essa meditação do canal A Lâmpada para os Meus Pés. Em quase todos os vídeos eu menciono aqui estudos específicos que desbloqueiam os nossos olhos e o nosso entendimento para compreender as revelações que Deus tem para a igreja do tempo do fim. E entre esses estudos que eu menciono, eu sempre falo a respeito do ensino das 7 festas do Senhor, que é basicamente as 7 festas do Senhor que foram dadas ao povo de Israel para Moisés na antiga aliança. E essas festas hoje, elas acontecem de maneira profética. Cada uma das festas representam momentos, períodos proféticos que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo está cumprindo. Ele cumpriu algumas festas e ele está cumprindo as festas através de sua igreja. Mais uma vez eu vou colocar aí aquela imagem das festas do Senhor, que é a festa da Páscoa, a festa de Pães Asmos, a festa das primícias, a festa de Pentecostes, depois a festa de trombetas, a festa da expiação e, por último, a festa dos tabernáculos. Eu não vou falar hoje a respeito de cada uma dessas festas, mas você já está vendo aí na sua tela que cada uma dessas festas ela tem um cumprimento profético. O Israel da antiga aliança celebrou cada uma dessas festas com seus rituais, com todos aqueles detalhes que são extremamente reveladores para a igreja, para o Israel da promessa, para o Israel da nova aliança. Porém, nós precisamos ter em mente que o povo de Deus, a igreja de Jesus Cristo, a igreja de Yeshua, ela participa de todas as festas. Então, quando você olha para cada uma dessas festas, você precisa ter em mente que a igreja participa de todas. A igreja já participou da festa da Páscoa, a igreja, por causa da festa da Páscoa, já participou da festa de Pães Asmos, já participou da festa das primícias e ainda tem o cumprimento final da festa das primícias, que é a ressurreição dos mortos. A igreja está participando nesse exato momento da festa de Pentecostes, que são as primeiras chuvas, as chuvas temporã que serviam e servem para que os frutos venham nascer. Na verdade, a semente é lançada e as primeiras chuvas servem para que venha nascer aquele fruto, para que aquele fruto venha brotar. Já as chuvas serôdia, que são as últimas chuvas, elas servem para o amadurecimento do fruto. É por isso, queridos, que esse ensino das 7 festas do Senhor é mais um ensino que nos mostra que a igreja ela vai estar na grande tribulação. Por quê? Porque a igreja de Jesus Cristo participa de todas as festas. Hoje, em 2024, nós estamos participando da festa de Pentecostes, nós estamos vivendo ainda os últimos gotejares, a última parte das primeiras chuvas, que é a chuva temporã. Então, quando acabar esse período das primeiras chuvas, nós vamos viver o período em que a igreja estará recebendo as últimas chuvas, que, usando a linguagem da agricultura, são as chuvas serôdia. Agora, a chuva serôdia, ela era derramada para o cumprimento
das últimas festas. Só que se a igreja ela for arrebatada, como a maior parte dos cristãos acreditam, se a igreja for arrebatada e for morar 7 anos no céu, enquanto a grande tribulação aqui acontece, essa figura que você está vendo aí na tela, da grande tribulação representar a festa das trombetas, significa que algo está errado aí. Então nós precisamos avaliar algumas situações, conhecer o ensino das festas do Senhor para saber que a igreja estará na grande tribulação, porque se a igreja estiver 7 anos morando no céu, significa que o povo de Deus não vai estar participando da festa das trombetas, que profeticamente é a grande tribulação. Para saber detalhes do que eu estou te dizendo, se realmente a festa das trombetas representa a grande tribulação, assista os vídeos, os estudos que eu deixo os links aqui na descrição do vídeo, combinado? Vai lá comigo em Tiago capítulo 5, nós vamos ler dos versículos 7 a 11, que diz assim: Sede, pois, irmãos, pacientes, até a vinda do nosso Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Queridos, eu amo o apóstolo Tiago, porque você vai ver, se você olhar assim o conteúdo da Bíblia, o apóstolo Tiago ele não tem tantos escritos registrados. Só que as poucas participações do apóstolo Tiago, elas foram marcantes, como por exemplo aquele famoso concílio de Atos capítulo 15. O apóstolo Tiago ele tinha plena consciência do ensino das 2 casas de Israel e do ensino das 7 festas do Senhor. Por quê? Porque são mistérios dados ao Israel da antiga aliança como sombra e que traz as revelações das realidades que a igreja está vivendo. Aqui o apóstolo Tiago está usando a linguagem da agricultura, então você vai ver o apóstolo Tiago dizendo: irmãos, sede pacientes, e presta atenção nisso, que nós vamos ver o período da grande tribulação sendo chamado de o período da paciência. O período em que a igreja terá que ter grande paciência, e essa paciência não é aquela paciência de esperar alguém, mas é a paciência de sofrer a respeito das coisas que estão acontecendo e ficar firme na fé. Na verdade, a paciência ela tem uma forte relação, né? A palavra paciência ela tem uma forte relação com a palavra fé. Por quê, queridos? Porque aquele que tem fé espera em Deus. Então é a paciência de esperar em Deus. E quando o apóstolo Tiago ele fala aqui nesse versículo 7 a respeito de ter paciência até a vinda do Senhor, ele está falando a respeito dos momentos em que a igreja será atribulada, mas essa igreja ela tem a esperança bendita da volta de Jesus Cristo. Agora, nós precisamos ter paciência por quê? Porque eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra. O que é o precioso fruto da terra? Somos nós, a igreja do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E eu preciso, queridos, que você entenda, eu preciso que vocês entendam essa questão dele ter citado aqui as primeiras e as últimas chuvas. Por quê? Ele não está falando da agricultura literal, ele está falando a respeito do derramar do Espírito Santo em momentos diferentes. Por exemplo, você vai ver o profeta Joel falando sobre o último e grande derramar do Espírito do Senhor. Só que quando você lê o que o apóstolo Pedro fala quando aconteceu ali o Pentecostes, em Atos capítulo 2, você vai ver que o apóstolo Pedro, ele fala assim, olha, isso aqui foi o que foi prometido pelo profeta Joel, e derramarei e nos últimos dias derramarei do Espírito Santo. Só que no profeta Joel fala o Espírito Santo. Então, até o apóstolo Pedro, inspirado pelo Senhor, ele entendeu que aquilo que eles receberam lá no início da igreja primitiva eram as primeiras chuvas, ou seja, eles não receberam o Espírito Santo, eles receberam ou seja, parte do derramar do Espírito Santo. Olha que revelação preciosa. Então, o apóstolo Tiago está falando o quê? Sobre as primeiras chuvas. Nós estamos vivendo ainda a festa de Pentecostes, o finalzinho das chuvas temporã. Lembre-se disso, a chuva temporã eram as chuvas para que o fruto da terra
pudesse brotar. Ou seja, a semente era lançada, Deus proporcionava as primeiras chuvas, e os israelitas na antiga aliança, eles podiam ver ali o fruto nascendo. As primeiras chuvas era para o nascimento do fruto, ou seja, o Pentecostes. O Pentecoste, nós estamos vivendo a festa de Pentecostes de maneira profética porque nós estamos vivendo as primeiras chuvas, ou seja, quando uma pessoa ela não conhece Jesus, ela recebe a semente, que é a palavra. O Senhor vem com a confirmação, que é o Espírito Santo, e aquela pessoa ela nasce para Deus recebendo Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Só que as últimas chuvas não é para a salvação. Por quê, queridos? Porque as últimas chuvas é para o amadurecimento da terra, é para o amadurecimento do fruto que já existe. É por isso que a tônica da grande tribulação não será salvação. Tem muita gente que está se enganando nisso. Deus vai salvar muitas pessoas na grande tribulação, mas a grande tribulação é para o amadurecimento do fruto, ou seja, o último derramar do Espírito do Senhor acontece e aqueles que estão dormindo espiritualmente, aqueles que são crianças, vão amadurecer por causa do deserto dos povos. Olha as conexões dos estudos que eu tenho falado aqui no canal a respeito das últimas chuvas que vão acontecer para o período do deserto. As últimas chuvas, as chuvas serôdia, são as últimas chuvas para o amadurecimento do fruto. Existem muitos cristãos que são imaturos, e nos últimos vídeos eu falei a respeito da maturidade, que Deus estaria proporcionando a maturidade para que a igreja tenha paciência para resistir o que vai vir no final dos tempos. Agora, o agricultor é aquele que está o quê? Aliás, o agricultor, né? Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra. O nosso Senhor, que é este lavrador, está aguardando com paciência este fruto da terra. Só que as últimas chuvas, o último e grande derramar do Espírito Santo é para o amadurecimento da igreja que ainda é infantil. É só você conversar com os irmãos, né? Os irmãos que você conhece, você vai ver que a maior parte dos cristãos são imaturos, principalmente no entendimento da palavra. Olha o versículo 8. Sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Queridos, você ainda acredita que Tiago está escrevendo apenas para a época dele? Cerca de 1950 anos atrás, você ainda acredita que esse texto não foi inspirado pelo Senhor para que a igreja olhasse para esse texto e entendesse que esse texto era um texto extremamente atual? Agora, ele fala o quê? Sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração. Como que nós vamos fortalecer o nosso coração até a vinda do Senhor? Porque está próxima. Olha o versículo 9 explicando isso. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não serdes julgados. Eis que o juiz está às portas. Mais uma vez, uma conexão com Efésios capítulo 4, por quê? Porque nós vamos precisar ter paciência, ser resilientes, ser resistentes por causa das perseguições que se aproximam da terra. E nós vamos ser trabalhados no amor uns com os outros. Mais uma vez eu venho citar aqui Efésios capítulo 4, que é justamente Deus proporcionando a convivência dos santos para que a igreja esteja convivendo e amadureça espiritualmente. Olha que lindo essa conexão. Jesus Cristo derrama as últimas chuvas e a igreja passa a conviver, e todas as nossas diferenças, os nossos conflitos são situações que Deus vai proporcionar para que a igreja de Jesus Cristo amadureça. Nós precisamos conviver com outros cristãos e as nossas dificuldades e as nossas diferenças vão fazer com que amadureçamos. Olha o versículo 10. Irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Olha eles citando os profetas. E mais uma vez eu preciso que vocês entendam isso. Quando nós olhamos para o Monte da Transfiguração, e Jesus Cristo tem aquela cena maravilhosa e aparecem ali Elias e Moisés, e justamente aparece Elias e Moisés porque eles representam o Espírito excelente que vai estar na igreja do final dos tempos. O Espírito profético de Elias e o Espírito profético da palavra de Moisés sobre a igreja de Jesus Cristo. As duas testemunhas de Apocalipse capítulo 11, Zacarias capítulo 4, aquelas duas testemunhas não é Moisés e Elias, não é Moisés e Enoque, eu já falei aqui, eu cito em quase todos os vídeos. Só que o Espírito profético, o Espírito de profetizar, de pregar a palavra,
que estava sobre Elias estará sobre a igreja. E o espírito de ensinar a lei, de ensinar a palavra, estará sobre a igreja, que era o mesmo espírito que estava sobre Moisés. Ou seja, a igreja vai voltar a profetizar, promover as maravilhas que Elias promoveu, e a igreja vai voltar para o ensino da palavra de Deus, porque a igreja só amadurece na convivência com santos e na busca pela palavra de Deus. Então, a mesma paciência que os profetas tiveram, as mesmas perseguições que eles sofreram, nós precisamos compreender também. O versículo 11, talvez não tão animador, porém é uma revelação preciosa e os cristãos vão ser direcionados a amadurecer, assim como Jó. Olha o versículo 11. Eis que temos por felizes os que perseveram firmes. Tendes ouvido da paciência de Jó e vistes que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. As situações que Jó viveu, e você sabe muito bem, todas aquelas situações terríveis que Jó viveu, são situações semelhantes que a igreja vai viver no final dos tempos. Queridos, o último e grande derramar do Espírito do Senhor é um derramar, é um poder e uma autoridade jamais visto aqui nessa terra. Porém, essa unção, ela tem um preço e todo aquele que buscar a presença de Deus, todos aqueles que estiverem nesse tempo buscando a presença de Deus, buscando as últimas chuvas, são pessoas que serão direcionadas a situações semelhantes à de Jó. Tem um livro muito interessante que eu acabei não ouvindo todo o áudio, também não li, que é o livro de um autor, um americano chamado Bob Sorge. Bob Sorge, ele recebe a revelação através de situações que ele viveu e em um de seus livros ele fala que a igreja do final dos tempos, para receber o último e grande derramar, o poder maior do Senhor sobre essa terra, vai passar situações semelhantes a Jó. Ou seja, uma unção que tem o preço para revelar o poder de Deus para essa terra. Olha só o profeta Joel, vai lá comigo em Joel. Joel capítulo 2, nós vamos ler os versículos 23 e 24, que diz assim: Alegrai-vos, pois, filhos de Sião. Olha só o profeta Joel citando os filhos de Sião. Regozijai-vos no Senhor, vosso Deus, porque ele vos dará em justa medida a chuva. Fará descer como outrora a chuva temporã e serôdia. Aqui, mais uma vez, agora o profeta Joel, ele está citando o quê? As primeiras chuvas e as últimas chuvas. E é linda a conexão que nós encontramos com o texto de Tiago, capítulo 5, que eu acabei de ler para você. Por quê? Porque o profeta Joel, ele usa a própria linguagem da agricultura. Já Tiago, ele traduz a linguagem da agricultura, ou seja, chuva temporã, primeiras chuvas. Chuva serôdia, as últimas chuvas. As últimas chuvas, e não esqueça, as chuvas temporã, as primeiras chuvas, elas serviam para que o fruto nascesse, que a semente virasse fruto, ou seja, a palavra de Deus é lançada, a pessoa que ouve a palavra, que o solo é o coração, a pessoa que ouve a palavra, ela recebe ali Jesus Cristo como Senhor e Salvador, e as primeiras chuvas caem sobre ela. Ela recebe Jesus Cristo como Senhor e Salvador, agora ela é um fruto, ela é um trigo. Só que as últimas chuvas servem para amadurecer o fruto da terra, que são as chuvas serôdia. Se você olhar o calendário festivo, como aconteciam as liberações das chuvas que o Senhor proporcionava, você vai ver que essas 7 festas do Senhor tinha a primeira temporada de festa, que era as 4 primeiras festas, e para as últimas chuvas tinha ali as 3 últimas festas, que era a segunda temporada de festas. Ou seja, queridos, Deus ele prepara as chuvas porque ele está direcionando a igreja a amadurecer. Agora olha o versículo 24. As eiras se encherão de trigo e os lagares transbordarão de vinho e de óleo. Ou seja, aquilo que o nosso Deus vai proporcionar no final dos tempos. Eu não tenho tempo para falar a respeito dos lagares, né, o que vai acontecer no final dos tempos. Eu tenho vídeos aqui falando a respeito dos lagares e também do óleo, o óleo que representa aí o derramar do Espírito do Senhor, só que o trigo é justamente essa igreja que vai amadurecer no final dos tempos. Olha o que diz o profeta Oséias. Vai lá comigo em Oséias. É só virar algumas páginas aí, Oséias capítulo 6. Oséias capítulo 6, olha só o que diz o versículo 3. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor.
como a alva, a sua vinda é certa. E ele descerá sobre nós como chuva serôdia que rega a terra. Olha só, queridos, que lindo. Ele está falando a respeito da chuva que rega a terra. E que chuva é essa? A chuva serôdia. A chuva serôdia que rega a terra. As últimas chuvas que servirão para amadurecer o fruto dessa terra. Ter vida de oração, ter vida de meditação na palavra de Deus e convivência com santos são situações que você tem que fazer na sua vida para se colocar na rota daqueles que vão receber as últimas chuvas. Eu não sei você, mas às vezes eu fico até ansioso para este tempo. Eu sei que situações ainda precisam acontecer no mundo, todo o cenário geopolítico, todo o cenário até da própria igreja entrando em apostasia, nós já estamos vendo grande parte disso. O que eu quero que você entenda é que Deus tem as últimas chuvas para manifestar o seu grande poder e a sua glória sobre essa terra. Não acredite nessa história de que a igreja estará no céu 7 anos nas bodas do Cordeiro, enquanto os judeus sofrem na grande tribulação, porque não é assim que funciona. As grandes igrejas históricas e tradicionais têm ensinado essa doutrina que é totalmente errada, porque Deus está preparando um povo para manifestar a sua glória e o seu poder aqui nessa terra. São 7 anos de grande tribulação, 3 anos e meio, a igreja não será tocada, e nos 3 anos e meio finais, a igreja sofrerá a perseguição, só que esta terra verá a maior manifestação da história da humanidade, a maior manifestação do poder de Deus da história em que a humanidade ainda não presenciou. Vai se cumprir a palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo quando ele disse: olha, vocês farão coisas maiores do que essas que eu fiz aqui. Então, queridos, se prepare, porque o nosso Deus está preparando uma igreja forte e madura e derramará as últimas chuvas, as chuvas serôdia. Bom, mais uma vez eu quero te agradecer pela sua companhia. Que Deus te abençoe de uma maneira extraordinária e, por favor, eu estou te aguardando aqui para as próximas meditações.